Colossenses 3, 23 e 24, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam. Diga comigo, fizerem. Façam. Você percebe que aqui não está falando de você estar sentado, de você estar parado, não. Está falando de ação. Ele está falando de fazer. Ele está dizendo, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E não apenas para os homens, sabendo que receberão do Senhor o que, queridos? A recompensa. É a Cristo que vocês estão servindo. Então ele deixa claro aqui que há uma promessa, há uma recompensa de uma herança para quem está servindo. Ele diz, olha, tudo o que fizerem, tudo que vocês forem fazer, façam como para o Senhor. Então, se é para fazer como se fosse para o Senhor, então nós entendemos que eles não estão fazendo diretamente para o Senhor. Estão fazendo para pessoas. Mas Deus diz assim, ó, tudo que vocês fizerem para as pessoas, façam de todo o coração como se fosse para mim. E quando vocês agirem assim, vocês estão servindo pessoas, mas no fundo, vocês estão servindo a mim. E por conta desse serviço, por conta de vocês estarem fazendo de todo o coração, há uma recompensa de uma herança reservada somente para quem serve. Essa recompensa da herança, você pode pedir, você pode estar necessitado, porque deixa eu te falar uma coisa, Deus não se move pela minha e pela sua necessidade, Deus se move por princípios. Eu não estou dizendo que Deus não se preocupa com as nossas necessidades, só que quando Ele vê a nossa necessidade, Ele nos ensina qual é o princípio que vai gerar o suprimento da nossa necessidade. Deus nunca vai contra a palavra dEle para suprir uma necessidade nossa. Deus se move por princípios. Então, quando a gente olha Hebreus capítulo 6, versículo 10, o texto diz, Deus não é injusto. O que seria injustiça? É você deixar de dar algo a alguém que merecesse. Pelo contrário, Deus, Ele não somente não é injusto, como Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Além de não deixar de nos dar aquilo que é direito nosso, Ele ainda nos dá além, que é a graça, que é favor imerecido. Mas Ele diz, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho. Diga, do trabalho. Deus não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudar. Aqui é uma promessa nesse texto. Qual é a promessa, pastor? De que Ele nunca esquece de quem trabalha para Ele. É por isso que Ele está dizendo que Ele não é injusto. Porque quando a gente vai para o original, essa parte que diz assim, Ele não se esquecerá, o que o sentido literal disso aqui? Ele está dizendo, ei, Deus não é injusto. Ele nunca vai deixar de retribuir, Ele nunca vai deixar, de recompensar o teu trabalho, aquilo que você faz quando você está ajudando os santos e quando você continua a ajudar. Quem é os santos? A igreja. Ele diz, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá, Ele não vai deixar de te recompensar. E lembra que Ele nem precisaria mais da recompensa. Depois do que Ele fez na cruz, para quem entendeu o amor da cruz, para quem entende a revelação da cruz, não precisa de mais nenhuma promessa para servi-lo durante toda a sua vida. Mas mesmo assim, Ele ainda tem níveis de galardão para quem serve. Ele diz, Ele não esquece de quem trabalha para Ele. Ele não é injusto, não vai ficar de graça, não vai ficar sem ser recompensado. No milagre de Caná, quando Jesus opera o seu primeiro milagre, Ele transforma a água em vinho. Quem foram os primeiros que viram o milagre acontecendo? Quem foram os primeiros que viram que a água não era mais água e a água agora era vinho, gente? Os garçons, os servos.
Onde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Tem coisa que só vai ver quem serve. Tem milagre que só vai ver acontecendo quem serve. Porque tem coisas que só acontecem na vida de quem serve. Os garçons foram os primeiros a ver o milagre. Há uma outra promessa. Há uma promessa de que o servir nos torna grande aos olhos de Deus. Só consegue se tornar grande aos olhos de Deus quem serve. Aos olhos dos homens, você pode se tornar grande de várias outras maneiras. Você pode se tornar grande sendo servido. E é isso que Mateus, capítulo 20, versículos 25 e 26 vai dizer. Ele diz, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Está dizendo assim, ó, nas nações, no mundo secular, os governantes dominam. E aí ele diz, não será assim entre vocês. Pelo contrário, diga comigo, pelo contrário. Ele diz, com vocês não vai ser assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Ele diz, quem quiser ser o maior no reino de Deus, deverá ser servo de todos. No mundo secular, nas nações, nas empresas, maior é o que é servido. No reino de Deus, quem se torna grande no reino de Deus é aquele que serve. Você não pode se tornar grande aos olhos de Deus de outra maneira. Não é pelo número de pessoas que tem na tua empresa, não é pelos valores que tem na tua conta bancária, não é pelo número de pessoas que te servem, não é pelo número de seguidores que você tem na rede social. Diante de Deus você se torna grande. Há uma promessa que só se torna grande aos olhos de Deus, só se torna grande no reino de Deus aquele que serve. Ou seja, não é pelo número de pessoas que te servem, mas pelo número de pessoas a quem você serve. Quanto mais pessoas você serve, maior você se torna aos olhos de Deus. Isso é princípio. Agora, de tantos outros textos que falam sobre a recompensa de quem serve, um dos que mais me impacta é João 12, 26. Quando ele diz assim, quem me serve, precisa primeiro me seguir. Então, todo serviço a Deus começa com uma decisão de seguir a Ele. Só que tem gente que quer servi-lo sem segui-lo, e não dá. E tem gente que quer só segui-lo sem servi-lo, também não. Ele diz, aquele que me serve, ele precisa me seguir. Então, o nosso serviço, ele é consequência do nosso seguir a Cristo. Porque servir não é sobre o que nós fazemos, servir é sobre o que nós somos. Servir é sobre a nossa natureza, é sobre a natureza de Cristo que há em nós. Quando nós temos a natureza de Cristo em nós, nem que você queira, você não consegue ficar sem servir. Muita gente confunde que acha que servir é sobre o que é feito. Não, servir é sobre aquilo que nós somos. Quando a natureza de Cristo está em nós, a gente serve na igreja, a gente serve em casa, a gente serve no trabalho, a gente serve onde a gente estiver, a gente vai servir. E João 12, 26, ele diz, quem me serve precisa me seguir, vou voltar a isso no finalzinho. E ele diz, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu não sei se você tem noção do que esse texto está dizendo. Porque a gente fica feliz quando a gente é honrado pelas pessoas, não é? Ontem lá em Santarém, como eu me senti honrado. Sabe, na parte da manhã, um bolo, me chamaram lá em cima, sabe, presente, chegando no hotel. De noite, terminei de ministrar, achei que já ia para o hotel, para o aeroporto, nos levaram para uma casa, tinha lá mais uma surpresa. Como a gente se sente feliz quando a gente é honrado pelas pessoas. Como a gente se sente feliz quando a gente é honrado por autoridades. Às vezes você está num ambiente, uma autoridade está falando e ela cita o seu nome, e ela honra você. Todos nós nos sentimos felizes. Agora você imagina, esse texto está dizendo que o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, aquele que está, sabe, sentado no trono,
A Bíblia diz, olha o que ele diz. Ele diz, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. A promessa de ser honrado. Isso aqui não está falando só de ser salvo ou não ser salvo. Você pode até ser salvo. Mas isso aqui está falando do nível de recompensa diferente, de um nível de tratamento diferente. Ah, pastor, Deus não faz acepção de pessoas? Não, para salvação não. Você não depende de obras para ser salvo. Mas ele está falando aqui de honra. Ele diz, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Servir é o caminho para ser honrado por Deus. Querido, tudo que a gente tem vivido, para mim eu tenho isso muito claro, é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida, mas também é fruto do nosso serviço. Sabe, Deus tem honrado a gente como eu nunca imaginei. Só que a gente esquece quando a gente vê a bênção na vida de alguém, quando a gente vê o favor de Deus sobre a vida de alguém. Deixa eu te falar uma coisa, ali há uma história de serviço. Quando você vê a graça, o que é a graça? É favor imerecido. Quando você vê alguém achar graça diante de Deus, saiba que por trás dali tem uma história de serviço. Por quê, pastor? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O que é graça? É favor imerecido. Ele faz o humilde viver coisas que ele não merece. Ele faz o humilde viver coisas que ele jamais pensou em viver, jamais poderia viver e jamais mereceria viver. E o que isso tem a ver com serviço, pastor? Tudo, porque a nossa humildade é revelada pela nossa capacidade de servir. Porque aquilo que impede a maioria das pessoas de servir não é a falta de tempo, não, é o orgulho, é a soberba, é a vaidade. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas Ele exalta o humilde. Ou seja, a promessa de ser exaltado é apenas para quem serve. Porque todo humilde serve. Sabe, estar ministrando ontem lá em Santarém tinha um significado muito especial para mim e para minha família. E para a nossa igreja. Há 7 anos atrás eu estava em Santarém, eu, a pastora Ana, a Socorro Holanda, que foi com a gente para ajudar a cuidar do Pedro. Pedro tinha o quê? Acho que 8 meses mais ou menos. Não? 3 meses? Enfim, não tinha nem um ano ainda. E nós fomos para lá, e há 7 anos atrás eu estava sentado nessa conferência, lá atrás, eu, a pastora Ana, sem conhecer ninguém. Meu sonho ali, eu tinha muitos sonhos ministeriais, tinha um sonho de conhecer o pastor Abe Uber pessoalmente. E esse final de semana, Deus me concedeu o favor de estar lá na mesma conferência que eu estava 7 anos atrás, como um dos preletores, a convite do pastor Abe Uber, que hoje se tornou um amigo pessoal e o meu mentor. Você pode dizer glória a Deus? Agora, o que a Globo não mostra é que 5 anos atrás, no dia do meu aniversário, eu e a pastora Ana estávamos numa casa muito pequenininha de madeira, lá em Cruzeiro do Sul, do lado do cemitério. E como o muro do cemitério tinha caído, tinha hora que a gente não sabia se estava no quintal da casa ou no cemitério. Tinha hora que a gente tinha medo até de repente alguém bater assim e dizer, filho, está pisando aqui, ó, vai para lá. Uma família muito simples, a gente tentou fazer uma transição na igreja lá em Cruzeiro, não deu certo. O pastor Alex teve que voltar para lá. E nós estávamos visitando todas as famílias da igreja. E no dia do meu aniversário, nós já tínhamos visitado umas 3 pela manhã. E nós fomos almoçar com esse casal. Mas muito simples uma casa. E a gente almoçando com eles. E a gente abriu mão de estar aqui na igreja. Abriu mão de estar para estar lá. E foi uma das coisas que Deus me lembrou ontem. E para mim está muito claro de que o que eu vivi ontem está diretamente relacionado
com que eu tenho vivido ao longo de todos esses anos servindo. Porque tem coisas que Deus só faz na vida de quem serve. Para a gente caminhar para o final, eu quero ler com você Gênesis capítulo 24. Versículos 17 e 18. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o... Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Preciso que você entenda o que está acontecendo aqui. Abraão sai da sua cidade debaixo de promessas de Deus. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, que a sua descendência seria maior do que a areia do mar, maior do que as estrelas do céu. E Deus faz uma promessa a Abraão e Sara, que mesmo na velhice eles dariam à luz um filho. Um ano depois, Isaac nasce. E agora chega o momento de Isaac se casar. E Abraão sabia que ele não poderia errar no casamento de Isaac. Por quê? Porque por trás do casamento de Isaac havia um destino profético. Isaac não poderia casar da maneira errada. Naquela época havia uma cultura de que não poderia haver o casamento de pessoas de uma determinada cultura, de um determinado povo com outro. Não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é que Abraão não podia errar. Abraão chama Eliezer, um dos seus discípulos, dos seus servos da maior confiança. Pede para ele fazer um juramento de que ele iria cumprir a missão que Abraão ia dar para ele. Ele bota a mão embaixo da coxa de Abraão, que era a maneira que eles tinham de selar aquela aliança. E Abraão diz para ele: você vai lá na minha terra natal, você vai em busca de uma noiva, de uma esposa para o meu filho Isaac. E Eliezer assume esse compromisso com Abraão. Só que antes dele sair, no versículo 7, ele diz assim: o Senhor, o Deus dos céus, me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Ou seja, Abraão diz: Eliezer, você vai buscar uma esposa para Isaac, mas vai com você um anjo. Diga comigo, um anjo. No versículo 10, Abraão dá mais alguma coisa para Eliezer levar na viagem. O servo partiu com 10 camelos, diga 10 camelos, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. No original, e até em algumas outras traduções, diz que ele partiu com 10 camelos, carregados de ouro. E o que eles tinham de melhor materialmente naquela época era ouro. Então, olha só, Eliezer está indo buscar a esposa para Isaac, mas ele está levando com ele um anjo, diga comigo, um anjo, 10 camelos e muito ouro. Eliezer então parte, e ele vai em direção a cidade para poder encontrar a prometida e trazer então a esposa de Isaac. Só que aqui é um lado da história. Do outro lado da história está Rebeca. O texto que nós lemos diz que, quando começa dizendo assim, versículo 17, o servo apressou-se ao encontro dela. Quem é essa ela? É Rebeca. A Bíblia diz que enquanto Abraão está dando as coordenadas aqui e toda a estrutura para Eliezer, do outro lado a Bíblia diz que Rebeca ia todos os dias, diga comigo, todos os dias. O texto diz, se você ler o capítulo inteiro, que ela ia todos os dias buscar água no poço, para servir a sua família. No mínimo tinha um irmão em casa só jogando videogame, não gosta de servir, o outro só enrolando, dando desculpa. Mas a Bíblia diz que Rebeca ia todos os dias à fonte, pegar água para servir a sua família. E de repente, chega Eliezer. E o versículo 17 registra esse encontro, onde ele diz:
O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. E ela diz: beba, meu senhor. Tirou o cântaro das costas do ombro rapidamente e o serviu. E o serviu. Um dia, ela sai de casa para ir à fonte e ela achava que ia ser um dia qualquer. Ela sai de casa para ir servir a sua família, ela pensava que ia ser um dia qualquer. E acontece algo que ela não esperava. Naquele dia, enquanto vem Rebeca para a fonte, Eliezer está vindo na mesma direção. Diga comigo, com um anjo, com 10 camelos e com muito ouro. Enquanto Rebeca está lá, Eliezer está vindo na mesma direção. Para ela era mais um dia, para ela era mais uma célula, mais um GC, para ela era mais um discipulado, para ela era mais um dia servindo no estacionamento, para ela era mais um dia servindo no louvor, para ela era mais um dia fazendo aquilo que muita gente não queria fazer. Mas não era apenas mais um dia. Quando eles se encontram, e ele pede água para Rebeca, e ela diz, a Bíblia diz que rapidamente, você vê a disposição em servir, o prazer em servir, rapidamente, ela tira o cântaro e o serve, e aqui está o segredo. Servir é um mistério, querido. Há muitas pessoas que detestam o servir, que desdenham do servir, que desprezam o servir. Sabe, tem muita gente que zomba de quem serve, porque elas não acreditam no poder que há no servir. Elas não acreditam. Sabe, essas pessoas ignoram porque elas pensam que servir é ruim, servir é uma perda de tempo, servir é prejuízo. Rebeca, ela poderia ter dito: eu nem te conheço. Ela era uma moça, era uma donzela virgem, uma jovem virgem, vai dizer o texto. Aquele homem ela nunca tinha visto na vida. Ela poderia ter arrumado desculpas e ter dito: eu não te conheço, eu não vou te servir, eu não sei quem você é um homem, então eu não vou te servir. Mas ela pega seu cântaro e serve a ele mesmo sem conhecê-lo. Você não tem ideia, mas você pode de repente estar servindo pessoas que um dia vão ser elas que vão mudar a tua vida. Você pode às vezes estar servindo pessoas que você nem conhece, mas o que você não sabe é que enquanto você está servindo, tem coisas de Deus que estão vindo na tua direção, tem provisão de Deus que está vindo na tua direção, sabe, tem promessa de Deus que está vindo na tua direção, porque tem coisas que só acontecem na vida de quem serve. Aleluia! Quando ele acaba de beber água, ela tem a iniciativa, não é ele que pede. Porque quem sabe o que é servir, quem tem a natureza de Cristo, onde percebe uma necessidade, vê uma oportunidade. Ela viu a necessidade dos camelos beberem água. Estavam com sede. Não precisou ele pedir. Porque quando você entende o que é o servir, não precisa as pessoas pedirem. Você viu alguém precisando, você vai lá e serve. Você viu uma necessidade, você aproveita a oportunidade. Você percebeu a necessidade, você aproveita a oportunidade. O texto diz que ela disse: eu também vou dar água para os seus camelos. Aí é fácil a gente dizer: puxa, legal, né? Que menina do coração. Aí eu te pergunto: você sabe quantos litros de água um camelo toma? Quando ele dá uma paradinha assim, só para refrescar? Em média de 100 litros. 100 litros de água a um camelo. Quantos camelos ele trouxe? Quantos litros cada um bebe? 10 vezes 100? Ainda teve gente que ficou pensando. Camelo número 1. Pega o cântaro, pega a água para o camelo. Camelo número 2. Eu já cansei. Eu já estou cansado. Ela deu água para os 10 camelos.
Aí olha o que diz o texto no versículo 21. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. A Bíblia diz que sem ela perceber, Eliezer está observando. Nós acabamos de ver que a Bíblia diz que nada do que nós fazemos passa despercebido aos olhos dele. As pessoas podem não estar vendo, mas ele está olhando. As pessoas podem não estar reconhecendo, mas ele está olhando. Eliezer está ali, e ele começa a observar. E a Bíblia diz, a cultura era que naquele momento, naquele horário, era um horário que as mulheres iam muito buscar água no poço. E eu imagino aqui, Eliezer olhando e dizendo, caramba, as amigas dela tudo lá, e ela não está preocupada com o que os outros estão pensando, ela não está preocupada com o que os outros estão falando, e eu imagino as outras pessoas olhando e dizendo, essa menina está maluca, primeiro ela dá água para um homem que ela nunca viu, agora ela está dando água para camelo, essa menina está louca. Ou será se não é isso que a gente ouve quando a gente começa a servir? É fanático, só quer saber de estar na igreja, só quer saber de... Imagina as outras mulheres olhando para ela. Eliezer estava observando, dizendo, ela está aqui me servindo. As pessoas zombando, não sabem. Só que tem um detalhe, o que aquelas pessoas que ficam ali criticando, zombando, sabe o que elas não sabem? Elas não sabem é que os camelos para quem ela está dando água já são delas. O que elas não sabem é que todo o ouro que está em cima do camelo já é dela. O que elas não sabem é que o fato dela estar servindo está mudando a história da vida dela para sempre. Aleluia! O que elas não sabem é que aquele homem foi buscar uma mulher que servia para casar com o herdeiro da promessa. O que elas não sabem é que através da vida dessa mulher vai começar toda uma linhagem que vai terminar em Jesus, no Filho de Deus, o leão da tribo de Judá. Quando ela termina de servir os camelos, a Bíblia diz que ele dá uma peça de ouro nas mãos dela. Tem coisas que só acontecem na vida de quem serve. Deixa eu te dar uma chave aqui, como diz o pastor Gladys. Eu te dar uma chave. O pastor Gladys está trabalhando na imobiliária. Chave para todo lado. Imobiliária espiritual. Pastor Gladys. Deixa eu te dar uma chave aqui. Tem segredos, tem milagres, tem provisão, tem providência, tem porta aberta que Deus esconde atrás do servir. Ela não sabia de nada, gente. Ela estava servindo por amor, ela não sabia que aquilo era dela, ela não sabia. Sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você está servindo, tem muita coisa sendo providenciada para você. Enquanto você está servindo, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você está servindo, Deus está cuidando dos teus. Enquanto você está servindo, tem milagre, tem promessa, tem coisas a caminho. Você não está vendo, mas você está lá servindo e a provisão de Deus está caminhando. Você está servindo e o milagre está se aproximando. Aleluia! Dar água para camelo não é fácil. Imagina, 100 camelos. Mas quando ela termina de servir, tinha ouro, tinha camelo, tinha promessa à disposição dela. Ela estava fazendo algo que talvez ninguém queria fazer. Ela estava fazendo algo difícil. Dar água para 10 camelos não é fácil. Gente, servir não é fácil. Sabe, você está ali servindo pessoas que às vezes até tratam mal, não é fácil. Sabe, você chegar mais cedo não é fácil. Você ficar até mais tarde não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Continua fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Continua fazendo aquilo que as pessoas não querem. Porque você vai viver, você vai desfrutar de coisas que eles também não vão ter. Aleluia! Oh! Aleluia. Cuida daqueles que ninguém quer cuidar.
faz aquilo que todo mundo dá desculpa para não fazer. O problema é que você também vai viver coisas que eles não vão viver. Porque tem coisas que Deus só faz na vida de quem serve. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Servir expõe. Toda vez que você servir, você vai ser exposto. Todo mundo vai ver você servindo. Todo mundo vai ver o que você está fazendo. Imagina ela ali dando água para o camelo e as outras meninas olhando. Para muitos ela estava pagando um mico. Servir expõe. Só que deixa eu te falar uma coisa, as mesmas pessoas que viram ela dando água para o camelo, foram as mesmas pessoas que viram ela recebendo ouro, foram as mesmas pessoas que ouviram o cara dizer, ei, vamos comigo entrar na tua casa, porque você foi escolhida para casar com o filho da promessa. As mesmas pessoas que estiverem servindo, vão ser as mesmas pessoas que vão ver o que Deus vai entregar na tua mão. Aleluia. Para a gente finalizar. Não teve nenhum. Cadê a galera que eu contratei para fazer isso, gente? Foram para o banheiro, foi? Gente, perto do aniversário da gente, a gente fica meio carente, né? Então era para vocês terem dito. Agora não vale mais não. Foi, perdeu a oportunidade. Para a gente finalizar, olha o que diz o versículo 53. Aleluia. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Até aqui tudo bem, pastor. Já entendemos que o fato dela servir mudou a vida dela. O fato dela estar servindo, né, Deus providenciou sobre a vida dela, virou a chave na vida dela. Beleza, agora olha o que diz a parte B do versículo 53. Deu também, diga comigo, também. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Teve gente que pegou já, hein? Teve gente que já pegou, hein? Deixa eu te falar uma coisa. O teu serviço não muda apenas a tua história. O teu serviço muda a história da tua casa. Muda a história dos teus irmãos. Muda a história da tua família. Por causa do servir de Rebeca. Ela atraiu uma estação de milagres para a sua vida. Para a vida da sua mãe. Para a vida dos seus irmãos. Se você crê que o teu servir vai mudar não somente a tua história, mas a história da tua família. Fica de pé aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Diga comigo, tem coisas que só acontecem na vida de quem serve. Diga, tem coisas que só acontecem na vida e na família de quem serve. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não está servindo, você não está perdendo apenas tempo. Você está perdendo promessas. Você está perdendo milagres. Você está perdendo provisão. Você está perdendo providências. Que só vão chegar na tua vida se você decidir servir. Quem está servindo, além de não estar perdendo tempo, como muitos pensam, tem uma promessa a caminho. Tem uma promessa a caminho. Tem muitas coisas que você já está vivendo que é fruto do seu serviço. Hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa que ela serve há anos aqui na CB Vida. Já perdeu filhos, nunca parou de servir. Já perdeu o esposo, nunca parou de servir. Já perdeu o pai, nunca parou de servir. E essa semana ela foi surpreendida com algo. Você não sabe. Deus tem coisas que só acontecem na vida de quem serve. Continua servindo porque tem milagre a caminho. Sabe, continua servindo.
E o milagre não é só para você. Sabe, aqueles que ficam te criticando em casa, o que eles não sabem, que é por causa do teu serviço que a vida deles vai mudar. É por causa do teu serviço que a bênção vai chegar na vida deles. Deixa eles falarem, deixa eles criticarem, mas é por causa da tua dedicação, é por causa do teu servir que a bênção e o milagre vai chegar na casa deles.